Então vamos lá, vamos iniciar um pouco sobre a explicação aqui do gênero textual que a gente vai estudar agora, que é o cartoon, certo? Bom, esse gênero textual, ele teve o início lá na Inglaterra, que foi quando o príncipe Albert solicitou ao povo que fizessem cartões para enfeitar o Palácio de Westminster. Nessa ocasião, a revista Punch produziu o próprio cartoon, que fazia uma ironia, uma sátira sobre essa situação. Depois disso, essa revista fez várias edições onde ela produzia diversos tipos de cartoons, certo? E aí, uma outra coisa importante que a gente precisa saber sobre os cartoons é que eles são feitos somente em um quadro. Além disso, o gênero textual cartoon, eles tratam de temas universais, certo? Por isso, os temas que são tratados nos cartoons, eles podem ser compreendidos em qualquer contexto. Podem ser por diferentes pessoas, em diferentes países, diferentes culturas e até em épocas diferentes, certo? Então, trouxe alguns exemplos para vocês. Olha lá, fome, desigualdades, injustiças, questões relacionadas ao meio ambiente, questões relacionadas à morte, dentre outros assuntos. Mas, professora, como que isso é um assunto universal? Bom, é o seguinte, a fome, as desigualdades, as injustiças, o meio ambiente, questões de morte, são questões que acometem populações de diversos países, não somente o nosso, de diversos outros países, com outras culturas, em diferentes épocas, certo? Então, são questões de temas universais, que podem acontecer em qualquer lugar. O termo cartoon é uma forma aportuguesada do termo inglês que é cartoon. A palavra cartoon em inglês significa cartão, certo? Por isso, o príncipe Albert solicitou ao povo que fizessem ilustrações em cartões. Lembram? Quando eu falei lá no primeiro slide? Além disso, no cartoon é comum a utilização de elementos da história em quadrinhos, como balões, cenas animadas e animadas assim, com ilustrações, tá? Com ilustrações gráficas e as onomatopeias. E os cartoons também, normalmente, eles exprimem alguma opinião, certo? Um ponto de vista a partir de um desenho, né? Uma ilustração que pode ou não ser acompanhado de legenda. Ou seja, o cartoon ele pode utilizar da linguagem verbal, onde ele vai ter um texto, e também da linguagem não verbal, que é constituído a partir das ilustrações, certo? Das imagens. Aí eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de cartoons, certo? E aí para vocês entenderem como cada um deles trazem, de alguma forma, alguma crítica relacionada a questões que a gente vivencia e sabe que são questões que são, na verdade, temas universais, certo? Então, olha lá. Esse cartoon, olha lá o texto. Já sabe o que quer no Dia das Crianças? Um garotinho fala para o outro. E o outro fala com uma expressão de quem está muito cansado. Ele diz que quer férias, né? Então, esse cartoon, ele faz aí uma crítica ao trabalho infantil, né? Vamos pro próximo. Olha lá. Eu os declaro marido e mulher. Podem atualizar seus status no Facebook. Essa daqui traz uma temática relacionada às redes sociais, né? Que também é um tema universal, certo? Olha lá essa daqui. Mas eu não quero namorar você. E aí a morte está lá dizendo, ah, não? Então o que você faz com esse cigarro na boca, né? Então aqui é uma crítica a questões relacionadas ao vício do cigarro, né? Ou poderia ser o vício da bebida, isso também é um tema universal. Olha esse. A moça fala, eu estou grávida de 4 meses e o nosso bebê já tem mais amigos no Facebook do que a gente,
né? E aí entra aqui novamente a questão das redes sociais e a crítica da superexposição, né, a essas redes. Olha aqui, essa daqui é relacionada ao meio ambiente. Um índiozinho fala, o que é isso? E o outro fala, é a fome e a pobreza de espírito que destroem o meio ambiente. E aí, na verdade, ele quis falar um pouco também sobre a ganância do homem, né? Que, na verdade, ele destrói o meio ambiente para conseguir o dinheiro, né? Olha esse. Como vai a sua vida? A outra responde, segundo o meu Instagram, vai uma maravilha. É mais uma questão das redes sociais, né? A gente só vê nas redes sociais aquilo que é maravilhoso. E às vezes você entra lá no perfil da pessoa, nossa, que vida perfeita. Mas a verdade é que, né, nem sempre a vida é assim. Então, a gente vê muito no Instagram das pessoas somente coisas boas, somente coisas incríveis. E a verdade é que a nossa vida não é sempre só incrível, não é sempre só boa, né? A gente, querendo ou não, passa por uma série de percalços e isso faz parte da vida. Olha esse, também relacionado à rede social, que fala aí um pouco do cyberbullying, né? Que demonstra aí uma pessoa atrás do computador que provavelmente está ofendendo, né? Falando alguma coisa que não é legal para alguém que está lá do outro lado, né? E aí depois ela diz que é só uma brincadeira, quando na verdade isso pode trazer uma série de consequências para a vida da outra pessoa que está lá do outro lado, né? Lendo essa crítica, lendo essa ofensa. Então, mais uma crítica às redes sociais. Essa é uma crítica ao sistema de saúde, né? Olha lá. A enfermeira fala assim, o sorteado para o atendimento foi o paciente de número 242, né? E aí é uma denúncia mesmo, né? A precariedade do nosso sistema de saúde, que é o SUS. Essa daqui novamente traz a questão do uso exacerbado das tecnologias, né? Olha lá. O menininho chamando a mamãe e a mamãe tá lá com o telefone tirando foto da criança, né? E a criança já nasce, #mama. Olha essa. Também uma super crítica a essa questão das redes sociais, né? Em muitos perfis a gente vê que muita gente posta somente o que é bom. Nossa, parece uma vida maravilhosa, mas por outro lado também existem pessoas que postam tudo, né? Inclusive teve um outro dia que a gente estava em algum momento e aí houve um acidente na rua e o pessoal, ao invés de ajudar a pessoa que estava lá necessitada, pegou o telefone para gravar, né? Quer dizer, tá faltando até um pouco de bom senso nas pessoas. Mas enfim, elas preferem gravar do que de repente ajudar uma pessoa, né? Não estou falando de todo mundo, estou falando de casos que realmente acontecem. E aí isso é só uma sátira, uma ironia para esse tipo de situação, né? Então ó, ele tá lá, o negócio está explodindo e ele tá lá fazendo como é que se diz? O registro dele, né? Para as redes sociais. E aí essa daqui mostra um pouco para a gente do sofrimento do nosso planeta, né? Com as questões de meio ambiente, com as questões relacionadas à água, né? O uso da água, poluição, né? E aí o efeito estufa em função do excesso de poluição do meio ambiente, né? A gente tem as temperaturas que só aumentam cada vez mais. Então, essa é uma sátira, né? Dizendo pra gente que o nosso planeta realmente está necessitado e que ele está precisando lá fazer uma terapia, uma análise para ver se melhora. E a gente sabe que não, né? Essa sátira é só para fazer a gente entender mesmo o quanto o nosso país está necessitado de fato de cuidados.
E esse daqui diz respeito ao uso do agrotóxico, né? A gente sabe que existem lá leis para o uso do agrotóxico e a Anvisa que faz esse acompanhamento, e que muitas vezes acontece que eles fazem mesmo uma vista grossa, né? Como se fosse ali uma maquiagem, que é o que está querendo demonstrar aí o cartoon, certo? E aí agora eu venho com as orientações da atividade proposta para hoje, ok? Então, veja bem, eu pedi para vocês fazer lá na atividade, vocês vão ver que tem duas orientações inicialmente, e uma diz para você fazer a leitura do quadro explicativo sobre o gênero textual cartoon, e a segunda vem dizendo para você fazer uma análise das imagens da cartunista Carolina Carmo, lá no nosso livro, na página 44, que fala sobre o gênero textual cartoon, certo? E aí, após fazer essa leitura e análise das imagens e das falas que estão representadas lá no livro, é para você responder as questões 1, 2 e 3 da página 45, certo? E aí é o seguinte, queria deixar essa observação porque eu acho importante. Lá na atividade 1, ele solicita que você faça uma análise e diferencie o cartoon da tirinha, ok? E aí eu enviei esse vídeo para você assistir, que vai te dar uma explicação muito boa sobre as características de cada uma delas, né? A gente já estudou as tirinhas, que são as histórias em quadrinhos. A gente agora está estudando o cartoon. A gente viu lá em um dos slides que tem algumas características, que tem algumas coisas que o cartoon faz uso, que são muito utilizadas nas tirinhas, que são os balões, que são as onomatopeias, que são os personagens, certo? E aí lá no vídeo tem algumas dicas importantes que eu acho que vale a pena você assistir, certo? E esse vídeo, o link desse vídeo vai te ajudar a responder a questão 1. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham aí bons momentos, que tenham bons estudos, e a gente se fala na próxima atividade. Até mais!